Sexta-feira, feriado, 3 de abril de 2015, está no ar mais um TV Notícias, aqui pela TV Universitária. Apesar das fortes chuvas que atingiram o Triângulo Mineiro recentemente, economizar água não pode deixar de ser prioridade. Em Uberlândia, as ações têm sido mantidas a fim de evitar a falta de abastecimento. Além do fornecimento de água, o de energia também é uma preocupação. Quem passa pela ponte de acesso ao bairro Cidade Jardim encontra hoje um cenário diferente de alguns meses atrás. Cheio e em determinados trechos agitado, o rio Berabinha, um dos principais mananciais que abastece as casas da cidade, voltou ao normal. De acordo com o DEMAI, as chuvas de março ajudaram a combater o déficit hídrico do mês de janeiro e aumentaram o nível do reservatório. Os reservatórios nossos estão dentro da normalidade, dos níveis máximos, né? E as chuvas que ocorreram no mês de fevereiro e março apontou esse nível, essa recuperação desse nível. O abastecimento está normal, mas o DEMAI continua fazendo as suas ações, as suas atividades com relação à melhoria dos processos, né? A implantação de válvulas setorizando, melhorando essa questão, controlando as pressões e principalmente contando com o apoio da população. Segundo dados da Estação Climatológica da UFO, a média pluviométrica em Uberlândia nos últimos 30 anos, considerando o período do primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março, foi de 550 milímetros. Só nesse primeiro trimestre de 2015, em Uberlândia, já choveu 600 milímetros. Em janeiro, houve um déficit, pois choveu metade do esperado. O rio Berabinha chegou a um estágio assustador. Mas as chuvas de fevereiro e março superaram as expectativas e o rio voltou ao normal. Porém, isso não significa que não há mais riscos de faltar água. De acordo com climatologistas, com a entrada do outono e em breve do inverno, as chuvas praticamente desaparecem. A possibilidade de seca aumenta, o que interfere diretamente na quantidade de água dos mananciais e dos reservatórios que abastecem a cidade. As chuvas que ocorrem na nossa região é distribuída do seguinte modo. No nosso período chuvoso ocorre 90% das precipitações. De maio a outubro é apenas 10%. Ou seja, a água que cai no período chuvoso ela é o suficiente para abastecer o solo e dar origem às nascentes, que serão a água que nós vamos utilizar nos mananciais. Ou seja, no período seco, se a gente começar a utilizar água em abundância da mesma forma que a gente utiliza o verão, dificilmente nós vamos ter água com fartura para passar esse período de estiagem. Então, vamos consumir água de forma regrada, tomando muito cuidado, que a água é um recurso natural e como recurso natural essencial à vida, nós temos que tomar muito cuidado e utilizar de forma bem regrada, sobretudo durante esses meses de estiagem. E regionalmente a situação não é boa, né? Se você verificar as tendências, as chuvas que vêm ocorrendo, ainda não se recuperou os mananciais da região. As outras cidades também têm problemas. Agora, é fundamental esse trabalho do dia a dia das pessoas, dentro das suas casas, dentro das suas atividades, dentro de qualquer que seja dos usos, essa questão da adequação, de evitar o desperdício, conservação das instalações hidráulicas, né? Então, a população ela tem um papel importante, o cidadão tem um papel importante justamente com a questão preventiva. E no ano de comemoração do centenário do artista Grande Otelo, falecido em 1993, o município espera a decisão judicial do prédio do teatro que leva o nome do ator e que foi interditado em 2011 para restauração e recuperação do espaço, que ainda hoje continua interditado. O prédio na região central de Uberlândia, onde funcionava o Teatro Grande Otelo, apresenta uma peça que se arrasta há anos, a interdição para a reconstrução da obra. No local, desgastado pela ação do tempo e do clima, cercas impedem a passagem de pedestres pela calçada. Pedras tipo paralelepípedo transformam uma parte da rua em passeio. Improvisação que em determinados horários do dia, devido à movimentação de veículos, é perigosa. Atrapalha e também não tem nem acesso para deficiente, né? A pessoa que tem uma deficiência, ela tem que dar a volta no meio da rua. Construído em 1966, o ex-Cine Vera Cruz foi projetado pelo engenheiro Nelson Gonçalves Prado e não obedeceu a um estilo arquitetônico específico. Em 1993, ganhou o nome de Grande Otelo em homenagem ao artista uberlandense Sebastião Bernardes de Souza Prata, conhecido nacionalmente por atuações em filmes de humor. Mas o imóvel destinado à arte e à cultura apresenta pichações e sinais de destruição. Seria um benefício muito grande para o teatro, para o Uberlândia, né, construir esse teatro, e só tem a ganhar.
Teatro Grande Otelo foi interditado pela Justiça em 2011 para que sua arquitetura fosse preservada e continua assim, desativado. Enquanto a decisão judicial não for concedida, o município é proibido de fazer intervenções no local. No ano de comemoração ao centenário do ator Grande Otelo, a expectativa do município é restaurar e reativar o teatro para a população. Nós dependemos, primeiramente, de fazer os projetos, como eu disse. E esse processo levaria aí mais ou menos uns 6 meses, porque tem que fazer licitação, tem que contratar uma empresa. E de posse desses projetos, que a gente pretende que estejamos com ele ainda este ano, aí nós vamos atrás de captação de recursos no governo federal ou através das leis de incentivo, com a pretensão de iniciar a reforma em 2016. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado no estado. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia. A probabilidade de chuva é maior no período da tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 19 e 29 graus. Confira agora a previsão em outras cidades mineiras. Em Patrocínio também deve chover neste sábado. O tempo continua parcialmente nublado e com possibilidade de chuva forte no fim da tarde. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 26 graus. Sol com muitas nuvens durante todo o dia em Guimarães. Há probabilidade de chuva para este fim de semana. A mínima é de 18 e a máxima pode atingir os 29 graus. Chove também em Ituiutaba. Céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Em Coromandel, o sábado também será de muita chuva. O sol aparece um pouquinho durante a manhã. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Daqui a pouquinho tem os detalhes da agenda cultural. A gente volta já já, não saia daí.